Imagine acordar sem poder falar, sem poder gritar, sem poder nem mesmo engolir a própria saliva. Agora imagine que isso não é um pesadelo, é a sua realidade. E vai durar dias, talvez semanas, até que alguém decida que você merece respirar livremente de novo. Você está no canal Ecos da Escravidão. Aqui, cada vídeo é uma viagem no tempo, onde revivemos as páginas mais obscuras do Brasil imperial e do período colonial. Não são lendas, são temas reais, inspirados em acontecimentos documentados, mas narrados de forma intensa e humana, para que você sinta na pele como era viver no tempo da senzala, do pelourinho e dos engenhos. Revelamos histórias reais do Brasil imperial e do colonialismo, sem filtros e sem máscaras. Foram horas de pesquisa em documentos esquecidos e registros ocultos para trazer este conteúdo até você. Deixa o seu like, comenta de onde nos acompanha e como imagina que teria sido viver no tempo colonial. Isso ajuda muito a fortalecer o canal e a espalhar essa memória que a história tentou apagar. Salvador, Bahia, ano de 1822. A cidade ainda respira os últimos suspiros da colônia, mesmo enquanto o grito de independência ecoa distante. Nas ruas de pedra irregular, entre sobrados coloniais e igrejas barrocas, a vida segue como sempre seguiu, com senhorios no topo e almas escravizadas na base. Mas há algo que poucos sabem, algo que não está nos livros de história que você leu na escola. Algo tão cruel que foi deliberadamente apagado das narrativas oficiais. Estamos falando das máscaras de Flandres. Máscaras de ferro. Instrumentos de tortura que silenciavam bocas, sufocavam vozes e destruíam dignidades. E a história que vou te contar hoje vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o Brasil colonial. O nome dela era Joana. Pelo menos era assim que a chamavam na Casa Grande do Senhor de Engenho. Baltazar de Menezes Guimarães, um dos homens mais poderosos de Salvador. Joana tinha 23 anos, mãos calejadas de tanto lavar roupa no rio, costas marcadas pelo chicote e olhos que ainda guardavam um brilho teimoso de humanidade. Um brilho perigoso, porque Joana tinha um dom. Ela sabia ler. Não completamente, não perfeitamente, mas o suficiente para decifrar palavras em jornais velhos, em bilhetes esquecidos, em documentos que caíam das mãos descuidadas dos senhores. E pior ainda, Joana ensinava. Nas noites escuras da senzala, quando o cansaço finalmente permitia que os corpos descansassem, ela sussurrava letras para os outros. Desenhava na terra batida. Passava conhecimento como quem passa fogo de mão em mão. O senhor Baltazar descobriu numa manhã de julho. Foi o feitor, um homem brutal chamado Inácio, quem trouxe as provas. Pedaços de papel com letras trêmulas, escondidos entre as tábuas podres da senzala. E ali, naquele momento, o destino de Joana foi selado. Mas você deve estar se perguntando, qual era o crime dela, afinal? Aprender? Ensinar? Sim, exatamente isso. Porque no Brasil colonial, um escravo alfabetizado era uma ameaça. Um escravo que lia era um escravo que podia forjar documentos de alforria, que podia escrever cartas denunciando maus tratos, que podia organizar fugas, planejar revoltas, espalhar ideias. A letra para os senhores era mais perigosa que qualquer arma e por isso existia a máscara. Quando Joana foi arrastada para o pátio central da fazenda, o sol ainda não tinha nascido completamente. O orvalho molhava a grama. Os outros escravizados foram obrigados a assistir, formando um círculo silencioso e aterrorizado. Joana não chorou, não implorou. Manteve a cabeça erguida enquanto Inácio se aproximava com o objeto na mão. A máscara de Flandres era uma peça de metal frio, forjada especificamente para cobrir a boca e travar a mandíbula. Tinha orifícios mínimos para a respiração, justos o suficiente para que a vítima não morresse sufocada, mas pequenos demais para qualquer conforto. Algumas versões tinham uma pequena chapa de ferro que entrava pela boca, pressionando a língua para baixo, impedindo qualquer articulação de palavras.
Outras tinham pontas internas que feriam os lábios se a pessoa tentasse falar o pior. Não era possível comer com ela. Não era possível beber água adequadamente. A saliva escorria pelos cantos, misturada com sangue quando os ferros cortavam a pele delicada da boca. A fome virava tormento, a sede agonia. E o silêncio forçado. Esse era o verdadeiro castigo, porque a máscara não estava ali apenas para impedir que Joana falasse. Estava ali para lembrá-la a cada segundo de cada dia de que ela não tinha voz, de que ela não era humana, de que ela era propriedade. Inácio prendeu a máscara no rosto de Joana com violência calculada. Os ferrolhos foram apertados na nuca. O metal rangeu contra os ossos. E quando tudo estava no lugar, Joana tentou respirar, mas o ar entrava aos goles curtos, insuficientes. Ela levou as mãos ao rosto instintivamente, mas os dedos encontraram apenas o ferro frio. Não havia como tirar, não havia como gritar. O senhor Baltazar observava tudo de longe, da varanda da casa grande, com um copo de vinho na mão e expressão impassível. Para ele, aquilo era apenas educação, disciplina, uma correção necessária. Afinal, como dizia aos seus pares nas reuniões da Câmara Municipal, um negro que lê é um negro perdido. É preciso cortar o mal pela raiz. Mas aqui está o que os documentos oficiais não contam. Aqui está o que foi apagado dos registros. Porque o que aconteceu nas semanas seguintes mudaria tudo. Joana foi mantida com a máscara por 15 dias. 15 dias sem falar. 15 dias tentando engolir pedaços mínimos de caldo que alguém conseguia fazer escorrer pelos orifícios do ferro. 15 dias sentindo a pele do rosto rasgar, infeccionar, apodrecer sob o metal. Ela devia ter quebrado, devia ter desistido, devia ter se tornado um exemplo de submissão. Mas Joana fez algo que ninguém esperava. Ela começou a escrever com as mãos, com gestos, com riscos na terra. Ela continuou ensinando. Não podia falar, mas seus dedos falavam por ela. À noite, na senzala, os outros se aproximavam e ela desenhava letras no ar. Apontava para objetos, criava sinais. A máscara tinha calado sua boca, mas não tinha calado sua mente. E isso enfurecia o senhor Baltazar mais do que qualquer rebelião aberta, porque Joana estava provando algo perigoso, que a humanidade não podia ser aprisionada, que a dignidade não cabia em correntes, que o conhecimento era mais forte que o ferro. No 16º dia, aconteceu algo extraordinário. Um padre jesuíta chamado Antônio Rodrigues, que visitava a fazenda para ministrar missa aos senhores, viu Joana no pátio, viu a máscara, viu as feridas supurando e, pela primeira vez em anos de cumplicidade silenciosa com o sistema escravocrata, sentiu algo que não conseguiu ignorar: vergonha. Padre Antônio confrontou o senhor Baltazar e não foi uma conversa polida. Documentos da época, cartas preservadas nos arquivos da Cúria Metropolitana de Salvador, registram que o padre ameaçou denunciar o senhor de engenho às autoridades religiosas, alegando que o tratamento dado à escravizada era ofensa contra a imagem de Deus. Baltazar riu. Disse que o padre não entendia nada de administração de propriedades. Mas o padre não recuou. E aqui entra um detalhe crucial. Um detalhe que muda toda a história. Padre Antônio tinha influência. Ele era confessor de figuras importantes, incluindo o ouvidor da comarca. E ele usou essa influência. 3 dias depois, a máscara foi retirada de Joana, não por bondade, não por remorso, mas porque o padre conseguiu pressionar o suficiente para que o senhor Baltazar temesse uma investigação formal. As feridas no rosto de Joana levaram meses para cicatrizar. Ela perdeu 2 dentes. Ficou com cicatrizes permanentes nos cantos da boca. Mas ela sobreviveu, e o mais incrível, Joana nunca parou de ensinar. Agora você pode estar pensando, essa é uma história de vitória, certo? Uma história de resistência que venceu a opressão? Não exatamente, porque o que eu ainda não te contei é o que aconteceu 5 anos depois. Em 1827, Joana estava com 28 anos. Ainda escravizada, ainda na mesma fazenda, mas agora com algo novo.
ela tinha organizado uma rede secreta de alfabetização que se estendia por 3 engenhos diferentes. Mais de 40 pessoas aprenderam a ler com ela. E algumas dessas pessoas usaram esse conhecimento exatamente da forma que os senhores mais temiam. Começaram a forjar documentos de alforria. Quando a fraude foi descoberta, a punição foi coletiva e brutal. Joana foi vendida para um traficante de escravos que a levou para uma fazenda de café no interior. Os registros dela desaparecem depois disso. Não sabemos se ela sobreviveu. Não sabemos se conseguiu ver a abolição. Não sabemos se suas cicatrizes finalmente tiveram tempo de sarar. Mas sabemos uma coisa. Sabemos que as máscaras de Flandres continuaram sendo usadas no Brasil até a década de 1880, 40 anos depois da história de Joana. 40 anos de bocas silenciadas, de línguas presas, de gritos que nunca puderam sair. E sabemos que a maioria dessas máscaras foi destruída depois da abolição, queimadas, derretidas, apagadas da memória coletiva como se nunca tivessem existido. Porque é mais fácil esquecer do que confrontar, não é? É mais fácil celebrar a abolição como um momento de glória nacional do que admitir que ela veio tarde demais, que veio depois de séculos de torturas meticulosamente calculadas, que veio sem reparação, sem justiça, sem reconhecimento real do horror que foi cometido. Você sabe quantas máscaras de Flandres existem preservadas em museus brasileiros hoje? Menos de 10. Menos de 10 provas físicas de um instrumento que foi usado em milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas. O resto foi apagado, esquecido, enterrado junto com os corpos que as usaram, mas as cicatrizes não desaparecem tão facilmente assim. Quando você anda pelas ruas de Salvador hoje, quando você passa pelos casarões coloniais restaurados e pintados com cores alegres, quando você visita as igrejas barrocas cobertas de ouro, você está pisando sobre camadas e camadas de dor silenciada. Cada pedra foi colocada por mãos escravizadas. Cada engenho funcionou com sangue e suor de pessoas como Joana. E cada vez que essas pessoas tentavam falar, tentavam se afirmar como humanas, tentavam aprender ou ensinar ou simplesmente existir com dignidade, havia uma máscara esperando para calá-las. A pergunta que fica é: por que você nunca ouviu falar disso na escola? Por que as máscaras de Flandres não estão nos livros didáticos? Por que a história da escravidão no Brasil é contada como se fosse apenas sobre trabalho forçado e não sobre tortura sistemática, calculada, refinada? A resposta é simples e brutal, porque reconhecer a extensão da crueldade seria reconhecer a extensão da dívida. Seria admitir que o Brasil que conhecemos foi construído não apenas sobre exploração econômica, mas sobre desumanização deliberada. Seria olhar nos olhos dos descendentes dessas pessoas e dizer: sim, isso aconteceu. E não, nunca foi reparado adequadamente. Joana não é um nome que você vai encontrar em nenhuma estátua. Não há praças em sua homenagem. Não há feriados celebrando sua resistência. Mas ela existiu. E milhares como ela existiram. E elas merecem ser lembradas não como vítimas passivas, mas como o que realmente foram. Guerreiras que lutaram com as únicas armas que tinham: conhecimento, persistência, dignidade inabalável. Então, da próxima vez que alguém te disser que a escravidão foi ruim, mas já acabou, precisamos seguir em frente, lembra da máscara de ferro. Lembra de Joana tentando respirar através de orifícios minúsculos. Lembra das feridas que nunca cicatrizaram completamente. Lembra das vozes que foram caladas, mas que ainda ecoam através dos séculos, pedindo para serem ouvidas. E lembra que esquecer não é inocência. Esquecer é cumplicidade. O Brasil carrega essas máscaras até hoje. Não no rosto, mas na alma. Não em ferro, mas em silêncios institucionais, em histórias não contadas, em dores não reconhecidas. Enquanto não enfrentarmos isso, enquanto não olharmos diretamente para o horror que foi cometido e dissermos em voz alta: isso aconteceu, isso foi monstruoso,
E isso deixou marcas que ainda sangram. Essas máscaras continuarão nos calando de outras formas. Joana ensinou a ler porque acreditava que o conhecimento liberta. E ela estava certa. Mas o conhecimento também dói. Conhecer a verdade sobre o passado do nosso país dói. Reconhecer a extensão da crueldade dói. Admitir que somos herdeiros tanto das vítimas quanto dos algozes dói. Mas é uma dor necessária, porque só através dela podemos começar a cicatrizar de verdade. A máscara de Flandres foi um instrumento de silenciamento. Mas hoje, ao contar essa história, ao trazer Joana de volta à luz, ao recusar o esquecimento, nós estamos tirando essa máscara, palavra por palavra, história por história, memória por memória, e isso é revolucionário. Compartilhe essa história para que mais pessoas conheçam a verdade que tentaram apagar, para que os nomes esquecidos sejam lembrados, para que as vozes caladas finalmente ecoem através do tempo. Porque enquanto houver alguém disposto a contar, alguém disposto a ouvir, alguém disposto a lembrar, as máscaras nunca vencerão completamente. Joana resistiu, e sua resistência ainda vive. Cada vez que você aprende algo novo, cada vez que você questiona a história oficial, cada vez que você se recusa a aceitar o silêncio como resposta, você está continuando o que ela começou. Não deixe que tenham morrido em vão. Não deixe que o ferro tenha a última palavra. Lembra, comenta, compartilha. Mantenha essas memórias vivas. Porque a verdadeira abolição só virá quando cada história for contada, cada máscara for exposta, cada silêncio for quebrado. E você? Como imagina que teria sido viver naquele tempo? O que você faria se estivesse no lugar de Joana? Comenta aqui embaixo. Essas conversas são essenciais para mantermos viva a memória daqueles que foram silenciados. Este é o Ecos da Escravidão. E aqui as vozes que tentaram calar continuam gritando. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e comentar de onde está assistindo. Agora me diga, se você fosse o personagem principal desta história, o que faria naquela época? Sua opinião é muito importante. Inscreva-se no canal para fortalecer nosso trabalho e ajudar a trazer mais histórias como essa. Compartilhe com quem também gosta de histórias do tempo imperial, histórias que fazem pensar.